Abra sua Bíblia comigo. Em Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. As muralhas da minha vida. Já adianto que nós vamos ter as muralhas da minha vida parte 2. Ou talvez até parte 3. Porque não vai dar para falar tudo hoje. Josué capítulo 6, para quem não conhece ou não sabe, não está se achando. Josué também é chamado como o 6º livro do Pentateuco, se é que isso é possível, porque Penta é de 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Por que o 6º livro do Pentateuco? Porque durante o Pentateuco, Deus mostra a origem, a escravidão, a saída. E de repente em Josué, Deus fala sobre a conquista. Aleluia. Então o livro de Josué, queridos, é um livro que fala diretamente ao tempo da graça. É um livro que fala sobre os dias que nós estamos vivendo. Assim como o povo hebreu sai do Egito e entra na terra prometida por meio de Josué. Nós hoje saímos da escravidão e entramos no tempo da graça por meio de Jesus. Amém? Você entende assim? Todo o Velho Testamento é a sombra das coisas que haveriam de vir. Na semana passada eu conversava com um irmão de outra cidade. Aí ele, o senhor é pastor? Conversava de maneira, uma coincidência. Eu não o conheço, ele não me conhece. Aí ele disse para mim, pastor, eu gosto mais de pregar e de ler e de falar sobre o Novo Testamento. É mesmo? Eu pedi, por quê, irmão? É porque o Novo Testamento é o tempo que a gente vive hoje, é o tempo que Jesus nos ensina. O Velho Testamento tem bastante leis, né? Eu falei, irmão, você está enganado. Todo o Novo Testamento está embutido no Velho. Não haveria novo se não houvesse velho. Só há algo novo quando o velho já passou. A Bíblia diz que o tempo da lei foi o aio. A irmã Mara conhece bem o que são as aias, né? As aias, aquelas menininhas que vão ao lado da noiva. Quem é a noiva? Fala comigo, a igreja. Então o Velho Testamento é o aio que conduz a noiva até o tempo da graça. Existe uma figura principal, desde Gênesis até Apocalipse. Essa figura é o Yeshua, é Jesus. Josué capítulo 6. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem ao longo do toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles.
Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo, tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem brado de guerra, nem levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se de manhã, na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia também rodearam a cidade, e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia levantaram-se ao romper da manhã, e marcharam na mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata e todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro serão sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo a fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Feche seus olhos um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, somos gratos pelo que o Senhor já falou, somos gratos pelo Teu Espírito nesta noite, e aqui simplesmente pedimos que o Senhor complete a obra que começou. Fala comigo, fala com cada um aqui, fala com as pessoas que estão em casa, no trabalho, e que ainda vão assistir esta palavra. Mais uma vez eu oro pela tua saúde. Você que não está bem agora, talvez com alguma dor, enfermidade, eu repreendo todo o mal em nome de Jesus. Que esse seja um tempo em que apenas o Senhor fale com você, em nome de Jesus. Amém? Quem já conhecia a história das muralhas de Jericó? 30%. Não se preocupe com isso não, se você não conhecia. Talvez Deus esteja colocando o desejo no teu coração de você ter uma amiga ainda mais íntima, que se chama Bíblia Sagrada. Amados, Jericó não era qualquer cidade. Pensa comigo aí numa cidade bonita. Hoje, quando eu estava escrevendo, me veio à memória a cidade, esqueci o nome agora. Daqui a pouco eu lembro, tá? Dizem alguns que isso é idade, mas isso não é verdade, né, Naiva? Não é verdade. A gente esquecer às vezes de uns nomes, né? Pense numa cidade que você acha bonita, mesmo que você ainda não visitou,
mas que você viu fotos na internet, né? Miami, Nova York. Aonde? As Ilhas Maldivas, né? Talvez você olha para uma cidade hoje e diz, mas que cidade linda, né? Jericó não era qualquer cidade, Jericó era uma referência de cidade. Deuteronômio, o Senhor fala, inclusive lá no capítulo 35, se eu não me engano, que Jericó era conhecida como a cidade das palmeiras. O Herodes, o grande, aquele da época do nascimento de Jesus, construiu uma casa de veraneio ali nos arredores de Jericó. Jericó ela era situada numa colina, e o muro da cidade, isso não está na Bíblia, mas a história conta, o muro da cidade, ele era duplo. Tinha um muro da parte externa de 1,60 m de grossura, de espessura, e o muro da parte interna tinha aproximadamente 3 metros de espessura. A altura chegava a 15 metros. E no meio havia um fosso. Ou seja, era uma cidade muito fortificada, uma cidade que certamente levou muitos anos para ser construída, uma cidade que era referência, uma cidade em cujas muralhas tornavam ela quase que impossível de ser invadida. Mas Deus diz, eu entreguei essa cidade nas suas mãos, e eu quero que vocês destruam tudo. E nós não vamos aqui entrar no mérito daquilo que Deus quis dizer com isso, ou do objetivo da destruição, mas o fato é que Deus mandou destruir, e Deus deu a estratégia para a destruição. E talvez se eu e você estivéssemos lá, como aconteceu com Cã, a gente falava sobre isso ontem, ele se depara, se você for ler depois o capítulo 6, o capítulo 7, ele se depara ali com uma capa babilônica. Ele se depara com alguns utensílios e ele fala, não, eu não posso destruir isso. Isso é tão lindo, eu vou levar para casa. E ele leva para casa e depois ele acaba sendo apedrejado, ele e toda a sua família. O fato é, queridos, que tem muitas coisas na nossa vida que nós não queremos destruir, porque nós achamos bonito e gostoso. Vou falar de novo. Tem muita coisa que a gente não quer destruir, porque a gente olha e fala, mas isso é tão bonito, isso é tão legal, isso é tão gostoso, isso aqui parece um pacotinho de Doritos. De vez em quando eu surupeio. Você conhece essa palavra? Surupeio, né? Só é missal, né? Surupiar é um verbo, sabia, Yuri? Você surupeia. De vez em quando eu surupeio uns Doritos lá das minhas filhas lá. Aquilo é de lamber o dedo. Mas o que acontece, por exemplo, se a gente fosse comer todo dia uns 2 pacotes de Doritos? Delícia. Vou entrar na onda aí. Dei mais umas 2 latinhas de leite condensado. Né? Aí eu vou comer coisas, fala comigo, gostosas. Gostosas. Doritos, uma delícia. Leite condensado, delícia. Né? Se você vai às vezes à panificadora, você vê aquelas coisas gostosas, mas tudo industrializado. Amados, o pecado, a morte, ela não bate a nossa porta fantasiada de preto com chifre. Aquilo que nos destrói é bonito e gostoso, mas a consequência daquilo que é bonito e gostoso é a morte. A grande maioria das traições conjugais e, consequentemente, do término de muitos relacionamentos começa com uma palavra de consolo de um amigo ou de uma amiga. Começa com alguém dizendo assim, você tem um esposo ou uma esposa que não te merece.
E eu já atendi tanta gente que ali no fundo do poço, arrependido por ter feito, me dizia assim: mas ele me falou tanta coisa boa. Sabe aquele remédio amargo que a gente fala, não quer tomar? Aquele dia que você não está muito bem e você tem que tomar uma olina. Isso aqui é do tempo do Naivo, né? Tem até em casa ainda hoje, olina. A olina não é gostosa. Mais gostoso às vezes é tomar um Sonrisal ou um Eno com sabor de laranja. Mas tem coisas, queridos, que nem sempre serão gostosas. Tem cidade que é linda, que Deus mandou destruir. Tem atitude que me causa prazer e até me engana, me dizendo que eu estou com paz. Mas são atitudes passageiras que vão me levar para um buraco. Você lembra daquela tarde que levanta da sua suíte real o rei Davi? E ele vai dar uma passeadinha onde? No terraço. A Bíblia diz que ele acabara de se levantar. Ou seja, ele foi tirar uma sonequinha. Sabe aquela sonequinha depois do almoço? Seu Pedro diz que tira uma soneca de umas 3 horas depois do almoço. E Davi passeando no terraço. Ele vê uma mulher feia? Não. A Bíblia diz que Batseba era linda, atraente aos olhos. E ela estava vestida como uma muçulmana, assim, até com aquela burca? Não. Ela estava nua. Amados, Davi não perdeu tudo porque se arrependeu. A reação de Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natan, fez toda a diferença na vida dele. E o pacto de Deus com Davi foi restabelecido, porque o coração de Davi era diferente. Talvez eu e você estamos vivendo situações muito parecidas. Assim como Pedro, que sai chorar amargamente, dizendo: pronto, botei tudo a perder. A Bíblia diz que Davi foi chorar, foi para o pó, se vestiu de pano de saco. Mas ele escreve: quando clamei por socorro, insistentemente ele me ouviu, tirou os meus pés de um atoleiro de lama, firmou-me numa rocha, aleluia, colocou nos meus lábios um novo cântico. Muitos verão, ouvirão e temerão. Não importa o que você fez, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que você fez. Não importa o que você está fazendo, o que importa é qual a sua reação diante de uma necessidade, que Deus hoje bate a tua porta e diz: o problema não é meu, o problema é teu. Oh Deus. Aquela cidade, Jericó, tinha uma das muralhas mais impenetráveis. A muralha da cidade ficava num local de difícil acesso. Enquanto eu estou falando aqui das características daquela muralha, pense na sua muralha. Pense naquilo que você tem usado para se defender daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Ela estava localizada num local de difícil acesso. A cidade, ela não estava numa planície, ela estava num lugar íngreme. Ou seja, se já é difícil penetrar uma muralha alta, imagina uma muralha construída num morro. Não tem nem como colocar escada. A muralha não dava para acessar. No capítulo 2 de Josué, você não precisa abrir.
Eu vou ler um versículo só, versículo 15. Diz assim: então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Aleluia. Escuta isso. Tem muralha que já faz parte da nossa casa. Tem muralha que nós já tornamos habitação. Tem muralha que nós já estamos tão acostumados que a gente mora nela. Isso aqui é muralha. Não, isso aqui não é muralha, isso aqui é minha casa. Não, isso aqui é uma muralha. Não, pastor, isso aqui é minha casa, eu moro aqui. A palavra casa, ou expressão casa, não diz respeito à casa física, de madeira, de tijolo. Diz respeito à minha vida. Aquilo ali, ó, aquela casinha ali, ó, que é o símbolo do nosso ministério. Jesus diz: aquele homem prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha. Querido, Jesus não estava falando da casa que é financiada pela Caixa Econômica. Jesus estava falando da casa vida. Jesus estava dizendo: existem pessoas, existem homens que são insensatos, imprudentes, que constroem sua casa sobre a areia. Mas existem os prudentes, existem os inteligentes, existem aqueles que pensam no que estão fazendo, existem aqueles que colocam a sua vida diante do Senhor e firmam a sua casa em uma rocha. Amado, quando nós construímos a nossa casa, vida, em cima de muralhas, nós precisamos entender que Deus olha e fala: eu não quero você com muralha. Existem muralhas tão comuns, e aí eu me enquadro. Quando eu falei antes que Deus falou comigo, quando eu estava escrevendo aqui, existem coisas tão comuns na nossa vida que são verdadeiras muralhas, que nos afastam do propósito de Deus, e nós já tornamos estas muralhas coisa pessoal, coisa da vida, do dia a dia. E agora, o que eu faço, pastor? Talvez Josué e os soldados, o exército, quando olharam para aquilo, disseram: não tem jeito. Mas Deus, ele diz: eu vou dar uma palavra, eu vou dar uma ordem. E se vocês obedecerem esta ordem, eu vou dar a cidade para vocês. Amado, fala comigo aqui, pensa comigo aqui. Em sã consciência, qual é o homem que vai acreditar que se der 7 voltas ao redor da cidade, e na 7ª volta tocar trombeta e dar grito, vai fazer a muralha cair? Fala a verdade. Dá para acreditar? Pode fazer. Não dá. Mas Lucas 1:37, o anjo responde para Maria: pois para Deus não haverão impossíveis. Jesus olha para Tomé e fala: Tomé, feliz aquele que crer sem ter visto. Existem muralhas na nossa vida que são inacessíveis até ao nosso pai, até a nossa mãe, até o nosso cônjuge, mas não são inacessíveis para Deus. Não existem muralhas cujo acesso Deus não tenha. E as estratégias que Ele usa são as mais diversas e muitas vezes inimagináveis aos nossos olhos, aos nossos pensamentos. Que muralhas são essas? Eu anotei aqui 4 tipos. Talvez você tenha as 4, talvez você tenha 1 ou 2. E também não se preocupe que
que esta é uma ordem de importância ou de prioridade. Não, é simplesmente a forma como Deus falou. O primeiro tipo de muralha são as muralhas herdadas. Fala comigo, muralhas herdadas. Eu vou ler rapidinho um texto aqui para você. Não precisa abrir, tá? Senão a gente perde tempo. Só preste atenção. Jeremias 31, 28. Assim como os vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar, destruir e trazer a desgraça, também os vigiarei para edificar e plantar, declara o Senhor. Naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Sabe o que o profeta está falando aqui? Que havia um hábito em Israel, vou descer um pouquinho. Havia um hábito em Israel de dizer que a maldição que estava sobre eles, principalmente no tempo do cativeiro babilônico, era por consequência daquilo que os pais, os antepassados haviam feito. E não se pode negar que muita coisa aconteceu por causa disso. Mas o profeta diz: haverá um tempo. Fala comigo, haverá um tempo. Agora fala para a pessoa do seu lado: esse tempo chegou. Que tempo é esse? Um tempo em que Paulo diz: pois aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Haverá um tempo em que eu não posso mais dizer que o meu dente está rígido por causa da uva verde que meu pai comeu. Eu não posso mais falar isso. Porque se eu continuo falando isso, Mara, eu trago para mim uma herança de uma muralha. Pastor, mas e aquelas coisas que eu faço que são iguaizinhas à minha mãe, que são iguaizinhas ao meu pai? Parabéns, você descobriu a sua primeira muralha. Uma muralha que você herdou. Não estou dizendo que você não deve herdar coisas boas. Não estou dizendo que você não deve repetir aquilo que é bom, que o teu pai fez, que a tua mãe fez. Mas existem coisas, queridos, que nós acabamos repetindo, praticando, fazendo, dizendo assim: pois é, olha a herança que eu tenho. Dizendo: olha, isso aqui é genético. Tem muita coisa genética. Lá em casa, tantas vezes a gente vê a Maria Júlia andar, com todo carinho eu vou falar isso. A gente fala assim: olha a Vanessa andando. Eu vejo a Sheila andando. Eu vejo o meu sogro caminhando. É verdade. Tem mais alguém aqui que caminha igual o pai ou a mãe? Tem mais? Você? É você que não levantou a mão, pode levantar também. É assim. Eu olho para a Ângela, eu vejo a dona Salete. Não é, Cléo? É. Tem coisas, queridos, que a gente não pode deixar de herdar. Nós vamos herdar. Mas existem coisas que nós herdamos, que nós acabamos usando como muleta, dizendo: olha, o meu dente está rígido, está pegajoso, porque o meu pai comeu uva verde. Era isso que o profeta estava dizendo. Haverá um tempo em que eu vou deixar isso claro para vocês. Haverá um tempo em que eu vou colocar em vocês aquele que vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. E você vai olhar para você mesmo e vai perceber que aquilo que você está vivendo, que você está sofrendo, é algo teu. Não é algo que talvez você está fazendo porque teu pai fazia. E se isso ainda vem acontecendo na minha vida e na sua vida, nós temos que olhar para a palavra. A palavra nos traz uma promessa que diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Essa conversa de dizer que eu herdei um hábito, porque toda a minha família morre de ataque cardíaco, mas você não vai morrer. Porque todos os casamentos lá da casa do meu pai se desfizeram, mas o teu não vai. Porque todos os meus irmãos são pilantra, ficam devendo na praça, mas você não é.
Porque em você habita o Espírito do Senhor. Porque em você habita aquele que é a verdade. Porque em você habita aquele que está te dando uma nova vida. Você está me entendendo? Amém? Não há encantamento contra Israel, diz a palavra. A maldição não encontra pouso nos filhos do Senhor. Esse é um assunto tão delicado. E a gente não pode falar no púlpito sobre isso porque é muito profundo. Mas muita gente ainda acha que, mesmo depois de ter aceitado Jesus, precisa repetir aquilo que viu os seus pais fazendo. Repita sim, mas aquilo que o Senhor aprova. Aquilo que o Senhor aprova. Vou contar rapidinho. Eu atendi um senhor uma vez, cuja esposa havia se suicidado. Isso faz uns 7, 8 anos atrás. A esposa se suicidou. Não é aqui de Missal. E ele, desesperado, naquela época ainda não conhecia Jesus, e foi me contando o motivo da depressão da esposa. Eu falei, mas o que houve? Ele falou, pastor, fui eu. Como você? Porque é o seguinte, quando eu casei, no primeiro dia de casado, meu pai foi na minha casa, me pegou pelo braço, me levou no boteco, depois na zona. E durante toda a primeira semana de casado, eu cheguei em casa 3, 4 horas da manhã, todo dia bêbado. E o meu pai falou para mim assim, olha, assim que você tem que acostumar a tua mulher. Porque senão, escuta só, porque senão depois, quando você quiser aprontar, ela não vai aceitar. Eu quase caí da cadeira onde eu estava. Mas depois Deus disse para mim, isso é muito mais comum do que você imagina. Hoje esse homem, pela graça de Deus, aceitou a Jesus, não carrega mais essa culpa porque se arrependeu, perdoou o seu pai que já faleceu. Mas o que teve que acontecer? A mulher morreu. Irmãos, quando você chegar em casa hoje, ou você que está em casa, vai para o seu quarto, fecha a porta e faz como o filho pródigo, cai em si e descobre, tem alguma coisa que você tem usado para impedir o acesso que você herdou? Joga fora. Olha para mim aqui, você é livre. Profetiza isso na pessoa perto de você. Você é livre. Você não precisa repetir aquilo que Deus não aprova. Além das muralhas herdadas, existe um outro tipo de muralha, que são as muralhas construídas. Fala comigo, muralhas construídas. Ah, tanta coisa que nós enfiamos na cabeça. Tanta coisa. Irmãos, você lembra de Mefibosete? Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Quando os malequitas invadiram o acampamento, a ama, a tata de Mefibosete deixou ele cair e ele ficou aleijado. Foi o único que sobreviveu da família de Saul. Passou o tempo, Davi descobre que ele estava vivo. Manda chamar. Quando Mefibosete chega, Davi olha para ele e fala, Mefibosete, você comerá todos os dias na minha mesa. Você será tratado como um filho. Eu vou restituir a você tudo que era do teu pai. Mefibosete morava num lugar
chamado Lodebar. O lugar mais... E pense no lugar feio. Você já pensou, não? Agora multiplica por 10. Era um lugar onde os excluídos, onde aqueles que não viviam nem em comunidade iam morar. Seco, árido, sem água, sem comida, morava de favor. Mefibosete ouve aquilo do rei e fala uma palavra: quem sou eu, um cão morto, para que o Senhor olhe para mim com tanta benevolência? Qual era a imagem dele, Jever? Como é que ele se enxergava? Pode falar. Um cão morto. O que é um cão morto? Quando a gente está passando nas rodovias, de vez em quando a gente vê um cão morto. Essa era a imagem. Mefibosete construiu uma muralha. Talvez não você, mas alguém que você conheça, nunca se achou bonito. Nunca gosta de foto nenhuma. Ah, essa foto não ficou boa. Daí vira de lado. Não, essa foto também não ficou boa. Não, essa roupa também não ficou boa. O que nós atendemos de pessoas que falam assim: pastor, eu quero sumir dessa cidade. Aí vai embora. Aí passa um tempo, vem uma mensagem, ou vem uma notícia: o fulano lá não deu certo naquele lugar lá. Ah, porque aquela cidade, porque aquele povo, porque aquela cidade, porque aquele povo, porque olha só, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Eu não vou dizer que não tem circunstância que Deus prepara para você viver uma nova história. Pode acontecer, pode. Mas a grande maioria dos casos, queridos, são muralhas que nós construímos. São muralhas que nós construímos e impedimos o agir de Deus. Na grande maioria dos casos, o problema não é a cidade, o problema não é o trabalho. Eu preciso pedir a conta, porque aquele meu chefe... Não. Na grande maioria das vezes, o problema sou eu. Quer ver um outro exemplo? Quando Pedro fala para a criada, pela terceira vez, Pedro fala: não conheço esse Jesus aí. Tu conhece, tu fala como ele. Nunca vi. Olha que eu vi você lá no jardim com ele. Não conheço. E a Bíblia diz que ele praguejou. E de repente sai Jesus do palácio. Ia ser levado para Pilatos, para então ser condenado. Jesus olha para Pedro. E Pedro se lembra de quê? De duas coisas. Primeiro, de que há 2 ou 3 dias, Jesus falou assim: o Filho do Homem deve ser entregue na mão dos pecadores, ser crucificado. E Pedro falou assim: não vai. Jesus olhou para Pedro e falou: sai de mim, para trás de mim, Satanás. Aí Pedro fala: eu estou pronto para ir contigo até a morte. Pedro, o diabo já pediu para peneirar você. Quando você se converter, fortalece teus irmãos. E hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Foi isso que aconteceu, não foi? Aí Pedro: não conheço, nunca vi. Jesus sai, olha para ele. O que Pedro vai fazer? Vai chorar. Sabe o que Pedro estava construindo ali, Cátia? Uma muralha. Isso é coisa minha, tá? Não está na Bíblia. Na cabeça de Pedro, uma muralha a ponto de Pedro achar que o ministério dele tinha acabado. Para Pedro, naquele momento, o sentimento era de que ele não tinha mais jeito. O choro de Pedro ali foi diferente do choro de Judas. Não é hora de falar sobre isso. Judas foi chorar também. Atirou as 30 moedas e foi se enforcar. Mas Pedro foi chorar e foi se arrepender. Passa alguns dias, Jesus ressuscitado, Pedro pescando. Tem toda aquela história, Jesus aparece na praia, tinha peixe assando. Pedro pula na água,
Jesus olha para ele e fala: Pedro, tu me ama? Te amo. Cuida das minhas ovelhas. Tu me ama, Pedro? Eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Tu me ama, Pedro? É claro que eu te amo, então cuida das minhas ovelhas. Irmãos, passa mais uns dias, Pedro junto com os 120, desce sobre Pedro uma língua de fogo. Quando eu falo sobre Pedro, é porque cada um naquele dia recebeu uma língua de fogo. A Bíblia diz que desceu sobre cada um deles uma língua como de fogo. Pedro recebe o Espírito, é batizado no Espírito. Pedro começa a falar e entende tudo o que até então ele não entendia. A primeira pregação, 3.000 almas se convertem. E a muralha que Pedro criou lá no pátio do palácio? Fala comigo, a muralha caiu. A muralha caiu pelo perdão. A muralha caiu pela misericórdia. Tanta coisa que a gente podia falar aqui. Quando Jesus estava entrando pela porta das ovelhas em Jerusalém, ele passa pelo tanque chamado Betesda. A Bíblia diz que ali havia um coxo, um aleijado, um deficiente. Estava ali há quanto tempo? 38 anos. E Jesus fala para ele assim, como se eu estivesse agora olhando para o aleijado e eu olhando para o Felipe. Jesus olha para ele e fala: queres ser curado? Aquele aleijado tinha construído uma muralha. Observe, ele havia construído uma muralha. A muralha dele era qual? Sempre que o anjo vem e mexe a água, outro vai antes de mim. Muralha. Ou seja, no coração daquele homem ele nunca ia conseguir. A pergunta de Jesus não foi essa. Querido, talvez você olhe para pessoas da sua família que tiveram a vida destruída, ou você olha talvez para uma circunstância do momento em que a gente está vivendo e fala assim: eu nunca vou conseguir, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou conseguir. É que nem aquela piada do português quando vê a casca de banana. Ele vê a casca de banana, o que o português fala? Mais um tombo. Podre essa, né? Podre. Ele nem pisou ainda, mas ele já está reclamando do tombo. Muralha. Muralha que nós construímos. Fala para a pessoa perto de você: é coisa da tua cabeça. Aleluia. Só tem mais 2 tipos de muralha, tá? Até meia-noite a gente vai embora, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Dá para transmitir até a meia-noite, Alex? Dá, né? Então, tranquilo. Muralhas disfarçadas. Fala comigo, muralhas disfarçadas. O que tem de muralha disfarçada? Essas muralhas disfarçadas são muralhas que eu tenho, e eu sei que eu tenho, mas eu falo que eu não tenho. E aí, estava no culto lá domingo, lá? Estava. O pastor falou de muralha, né? Falou. E aí, tu tem? Eu não tenho nada. Não tenho. Vou contar uma coisa aqui. Não sei se a Sheila lembra disso. Nós estávamos casados há uns 4, 5 anos. E eu vou contar aqui uma coisa, para que vocês entendam que isso é tão comum na vida das pessoas, inclusive num casamento entre 2 pastores. E ela disse para mim aqui: vem aqui, senta aqui do meu lado. Botou uma cadeira. Você já teve essa experiência? Ela disse: eu preciso conversar com você. Aí sentamos, eu lembro que a gente sentou na varanda assim, ela olhou bem para mim assim e falou assim:
você me sufoca. Eu falei, o quê? Você me sufoca, eu não aguento. Mas assim, eu falei, como assim? Você quer saber onde é que eu vou? Você quer saber quem que estava comigo? Você quer, quando eu vou lá para não sei aonde, você quer saber? Quer saber que hora que eu vou chegar e tal? Eu falei, amor, eu não estou fazendo por mal. Eu sei que você não está fazendo por mal, mas eu não estou aguentando mais. Aquilo para mim foi uma necessidade. Eu precisava daquilo, porque eu sabia que eu a sufocava. Mas na minha consciência, aquilo que eu estava fazendo era cuidado. Irmãos, Deus está de testemunha. O que estava no meu coração não era o desejo de a sufocar, porque eu não confiava na minha esposa. Eu fazia isso para protegê-la, achando que ela era frágil. Olha que tonto. Aí eu disse para ela, eu falei, o que eu faço? Então me fala tudo. Aí falou tudo. Irmãos, o que eu lutei nas primeiras semanas, os primeiros meses, e aquilo foi saindo do meu coração, foi saindo dos meus hábitos, foi indo. Hoje eu talvez não esteja completamente curado disso, mas ela nunca mais sentou comigo na varanda para falar isso. Mas hoje eu consigo, por exemplo, quando ela me fala, olha, eu quero ir para um lugar, eu falo, vamos comprar uma passagem de avião, você vai de carro, vai. Eu não conseguia fazer isso. Muralha disfarçada de boas obras. Quer ver uma outra muralha disfarçada? É aquele marido que não vai tomar um açaí com a mulher, porque ele fala assim, nós precisamos nos precaver. Mão de vaca. Esse é o nome. Eu não estou dizendo que você tem que ir todo dia na pizzaria, todo dia comprar açaí. Eu não estou dizendo também que você tem que fazer se você não tem dinheiro. Agora tem gente que não faz uma viagem com a família, não porque não tem dinheiro, porque gosta de ver um montante guardado na conta corrente. Antigamente era embaixo do colchão, mas hoje não funciona mais isso, porque é muito perigoso. Todo dia vai lá no aplicativo, quanto é que está o meu saldo? O que é isso, irmão? Não, eu tenho que ter uma reserva. Coisa do capeta. Eu não estou dizendo que você não tem que ter reserva. Claro que sim, se você pode, tenha. Mas cuide para que isso não vire uma muralha na tua vida. Eu quero dizer para você que tem feito isso, especialmente os maridos, a tua mulher está ficando velha, teus filhos estão crescendo, e você não está aproveitando a tua vida. Cuidado. Cuidado, porque talvez Deus te recolha e vai ser um outro que vai usufruir daquele saldo. É duro isso, né? Dura esta palavra, disseram aqueles lá em João capítulo 6. E Jesus olha para os discípulos e fala assim, e vocês querem ir embora também? E Pedro responde, para onde iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Irmão, essa palavra aqui é palavra de vida eterna. Não deposite a sua confiança nas muralhas. Não se estribe no seu próprio entendimento, mas apegue-se ao Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Muralha disfarçada. Aí vem a pergunta, mas eu te dou tudo, você tem tudo, mas por que você não está feliz? Tonto. Me perdoa a forma como eu estou falando, mas eu preciso falar assim para vocês entenderem. E eu não estou falando só para os maridos, estou falando para as mulheres também. Eu já falei um tempo atrás aqui, mulheres, homem precisa de carinho. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando, né?
Olha o Yuri. O Yuri chegou a bater o queixo já assim embaixo. O sabonete. O sabonete. Está com quantos meses, Dani? 2 meses. O sabonete já está com 2 meses ali. Né? Depois eu conto a história. Eu já contei na história do sabonete, mas a gente tem que distribuir mais alguns sabonetes aqui. Muitas vezes, só para terminar essa muralha, existem muralhas que são disfarçadas de religiosidade. Eu não posso ir passear com você domingo, porque você pediu para que a gente fosse lá, porque domingo tem culto. Se você tiver que faltar num culto, para ir passear com a tua família, vai. Agora, não vai ficar escolhendo sempre o dia do culto para passear. Vocês estão me entendendo a diferença, né? Tem gente que acha que não pode marcar nada no domingo porque tem culto. Querido, tem coisa que você não vai conseguir fazer em outro dia se não for no domingo. Vai. Não gera uma muralha achando que você não pode fazer. Pastor, mas isso é prioridade na minha vida. Eu sei que é prioridade na tua vida, mas talvez vai ter circunstâncias que tu vai perder lá uma oportunidade de fazer uma viagem, porque você vai ter que faltar no culto. Não. Vai. Vocês estão entendendo a diferença, não estão? Por último, talvez a mais perigosa: muralhas invisíveis ou imperceptíveis. Fala comigo, muralhas invisíveis ou imperceptíveis. Eu acho que eu não tenho, mas eu tenho. Eu vou contar aqui 2 exemplos. Jesus, quando ele fala em João capítulo 8, e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus está falando da verdade sobre mim. Jesus está falando sobre a minha circunstância, quem eu sou. Jesus está falando que quando eu conheço a verdade de quem eu sou verdadeiramente, eu passo a ser liberto. Significa, queridos, que talvez nesta noite, diante desta palavra, o Senhor está fazendo assim com você, está chacoalhando você e está dizendo assim: eu estou fazendo com que você descubra quem você realmente é. 2 exemplos. Primeiro, Zaqueu. Querido, Zaqueu ficou sabendo que Jesus ia passar por Jericó. E ele diz: eu vou conhecer esse cara. Subiu numa árvore porque era baixinho, olhando o movimento, né? Observe que Zaqueu estava em Jericó. Jericó já havia sido reconstruída. E ali nessa cidade que Herodes tinha a sua casa de veraneio. E Jesus: olha, Zaqueu, hoje me convém ficar na tua casa. E aí eu vou parafrasear Jesus. Jesus olha para Zaqueu e fala assim: Zaqueu, hoje me convém ficar na tua casa, porque você tem muralha que você acha que não tem, mas você tem. E eu quero derrubar essas muralhas. Se talvez alguém tivesse pedido: Zaqueu, tem muralha na tua vida? Tem algo que está impedindo o agir de Deus na tua vida? Não. Jesus vai ali, tem a refeição, visita Zaqueu. Ao final da conversa, Zaqueu levanta e fala: eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu devolvo tantas vezes mais. Jesus olha e fala: hoje houve salvação nesta casa. Irmãos, com toda sinceridade, talvez Zaqueu não soubesse de tantas muralhas que ele precisava derrubar. Certa noite, Jever, bate na porta do lugar que Jesus estava um homem chamado Nicodemos, né? Para quem assistiu The Chosen, sabe que Nicodemos é um personagem muito importante ali na minissérie.
Nicodemos fala assim: mestre, nós sabemos que só quem vem da parte de Deus pode fazer o que você faz. Jesus, nem aí para os elogios, fala assim: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Eu nascer de novo? Eu nascer de novo? Em outras palavras, talvez Nicodemos falou assim: eu não tenho muralha. Eu não tenho muralha. Eu não preciso nascer de novo. Não, eu não. Você deve estar enganado. Nicodemos, em verdade vos digo: aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. Existem muralhas invisíveis que nós só descobrimos. Vou fazer uma coisinha aqui com a Leninha, tá? Quando alguém... Isso. Existem muralhas que nós só vamos descobrir se a gente levar um chacoalhão. Existem muralhas que nós só descobrimos quando o Senhor permite que nós estejamos olhando para dentro de nós e descobrindo quem nós realmente somos. E aí a gente olha para dentro e fala assim: como? Como que eu sou assim? Quer ver? Essas muralhas invisíveis muitas vezes são invisíveis para nós, mas elas não são invisíveis para quem convive com a gente. Muitas muralhas, queridos, são invisíveis a ponto da gente não entender por que as pessoas se afastam de nós. Ué, mas por que não dá certo? Por que ninguém fica comigo? Por que eu não tenho um amigo? Por que ninguém fala comigo? Por quê? Ou seja, para mim é invisível, mas quem está fora consegue enxergar uma muralha na tua vida. Aí vem a necessidade de quê? De comunhão. Aí vem a necessidade de ter alguém para conversar. Aí vem a necessidade de ter alguém literalmente para te dar um chacoalhão. É por isso que o escritor aos Hebreus fala assim: não deixem de congregar. O papel da igreja é este. O papel da igreja justamente é, por meio da palavra, permitir que todos nós estejamos sendo libertos pelo conhecimento da verdade. Amém? Vira para a pessoa perto de você e fala assim: acabou. Pode ficar em pé, por favor? Acabou, pode vir. Querido, antes da gente encerrar, vou tomar mais 10 minutinhos de vocês, tá? Eu quero orar com vocês. Deus falou contigo? Eu vou levantar a perna também. Falou com todos nós, não falou? Esse não é privilégio apenas seu. Esse é privilégio de todos nós. Atos 17:30 diz que Deus não leva em conta as épocas passadas. Em outras palavras, ou na outra versão, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ignorância é um tempo em que nós até achamos que sabemos, mas a gente não sabe. Mas quando a gente sabe e não muda, prepara para sofrer. Então eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, para você que nos assiste: você não é mais um ignorante. Não. Quero concluir lendo um versículo. Depois nós vamos orar. Nós lemos Josué capítulo 6, mas existe um versículo, o primeiro, que diz assim: escute só. Não deixe com que o final do culto tire a tua atenção. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Escute só. Uma das estratégias
dos exércitos que queriam invadir uma cidade era sitiá-la. Ou seja, talvez por um curto período de tempo, aquela cidade ela tinha até alimento. Mas o tempo ia passando, ia passando, ia passando. Em algumas cidades se bloqueava as entradas de água. E o inimigo que estava dentro da cidade, ele não tinha mais alimento. Agora escuta só. Se o exército que está fora permitisse que o inimigo que está dentro fosse alimentado, muito mais tempo ia demorar para aquela batalha chegar ao fim. Deus fala para mim e para você hoje: não alimente o seu inimigo. Feche a porta. Feche a porta. Não dê alimento para aquele que está te destruindo. Não alimente aquilo que está tirando a tua paz. Ontem à noite eu conversava com o Jever lá em casa, e o Jever me contava uma experiência que teve. E uma palavra que ele liberou, ele disse: tem coisas que fazem parte de um processo, mas existem coisas que não é processo, é decisão. Hoje eu estava lá no meu pai, e eu lembrei meu pai do dia em que ele parou de fumar. E ele não lembrava disso. Eu acho que eu já contei isso aqui. Falei: pai, me lembro do dia. Eu acho que devia ter uns 7, 8 anos de idade. Eu falei: pai, foi assim, assim, assim. E o pai pegou a carteira de cigarro, um Monterrey longo e o Binga, tirou do bolso, bateu em cima de um balcão e falou: eu não fumo mais. E eu nunca mais vi o meu pai com cigarro. Irmão, tem coisa que é assim. Você lembra de um tempo atrás, aqui um mês atrás, que a gente falou aqui: sim, sim, não, não? Existem muralhas que só vão cair se eu parar de alimentar o meu inimigo. Agora, se eu de vez em quando vou lá e jogo uma raçãozinha: ah, pastor, eu estou indo devagarinho. Tem coisa que te mata devagarinho também. Sem santidade ninguém verá a Deus. Tem coisa que você